Meu nome é Thelma Lobato, eu sou sexóloga, terapeuta tântrica, consteladora familiar, reikiana e umas coisinhas aí também, né? De formação, sou assistente social e enveredei aí por um outro caminho das terapias, porque é o que me contempla, é o que realmente me faz muito feliz. Idealizadora do Instituto Thelma Lobato, trabalho com um grupinho pequeno de terapeutas, já foi um pouquinho maior, agora está menor, por causa da pandemia. Algumas pessoas até desistiram da terapia, estão enveredando para outros caminhos, mas hoje nós temos um terapeuta que, inclusive, agora está em São Paulo. Ele trabalha com shiatsu, com massoterapia, massagem relaxante, com ventosa terapia. Ele vai ficar em São Paulo, se eu não me engano, até dia 27. E temos uma body piercing e eu. E um professor de yoga. Tá? Essa live de toda quarta-feira é a live do tema Cuidar, onde toda quarta-feira nós trazemos uma pessoa para falar sobre o seu cuidado e sobre o trabalho que ela desenvolve na área desse cuidado. Já tivemos aqui um professor de dança, professor de yoga, já tivemos uma mãe querida do chá, tivemos uma psicóloga, uma conselheira tutelar, um assistente social que trabalha com o grupo LGBTI. Eu falei do meu trabalho também em uma das lives. Toda quinta-feira, às 10 horas da noite, eu faço uma outra live que é sobre sexo e sexualidade, e essa live é interativa, então todo mundo pode participar. Nós naturistas, bem-vindos, bem-vindo todo mundo. Hoje nós estamos recebendo essa moça linda, Sória Fátima, que vai nos contar sobre o trabalho, que eu já fiquei apaixonada, do nosso trabalho, o trabalho que ela desenvolve. Sória, meu amor, se apresente, diga, conta pra gente aí quem é você. E o telefone tá vindo pra frente, né? Vai para trás, vai ficar quieto. Fala, amor. Muito obrigada, Thelma, pelo convite. Eu que agradeço. Por uma amiga em comum, né? Nós nos conhecemos, então, como é importante, fico pensando essas relações que a gente tem mesmo, né? A convivência, estamos aí interconectados todos de alguma forma para poder contribuir, não é isso? Com as nossas experiências, com o nosso conhecimento. E então, um prazer estar aqui com você, dando boa noite a todos, né? Que estão participando já da live. Bom, eu sou Sória de Fátima, minha formação de base é assistente social e eu fui por metodologias dialógicas, fui fazendo um caminho, iniciei com a mediação, né, mediação de conflitos, fiz a formação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a partir dali eu fui para outras metodologias como processos circulares, são práticas circulares, né, de círculos que visam, assim como a mediação, propor um espaço de diálogo, né? Cada uma com a sua estrutura e elementos, mas propiciar a interação humana, a interconexão e também a comunicação não violenta. E depois passei por outras metodologias também de justiça restaurativa, enfim, com círculos restaurativos, tudo voltado para a escuta e o acolhimento das pessoas, né? De alguma forma a gente criar um despertar para uma cultura de diálogo, né? Uma cultura de paz. Então, essa é um pouquinho, né, da minha trajetória. Sória, e o que te levou para essa trajetória? Porque assim, eu fiz serviço social, meu caminho partiu para a sexualidade, eu sempre gostei da sexualidade, espiritualidade, eu sempre gostei desse tema. E, enfim, eu conheci o Tantra, que contempla a sexualidade junto com a espiritualidade, e fui enveredando por outro caminho, porque encontrei ali cura, né? Encontrei no Tantra essa fonte de cura, e como eu fui curada de muitas coisas, eu falei, poxa, aqui eu também posso ajudar as pessoas, e foi naturalmente, né? O que te levou a seguir esse caminho aí do cuidar? Serviço social é cuidar, Sim, né? É cuidar. Você saiu daquele serviço social clínico e foi para uma área mais jurídica e a comunicação não violenta, que é tudo, né? Sim. Foi assim, acho que muito mesmo da minha prática, né, como assistente social.
E a partir dali, sempre trabalhando, depois de um tempo, sempre não, né? Depois, dentro da área de serviço social, mas trabalhando com programas de capacitação de profissionais, até na área do setor público, né? E também privado. Então, essa escuta, né? Das necessidades das pessoas, das dificuldades que profissionais enfrentam no seu dia a dia, né? Nós entendemos que a complexidade das relações ela se intensifica cada vez mais, né? Uma realidade. E eu fui buscar metodologias que, no primeiro momento, me auxiliassem na minha prática, nesse meu olhar, né, ao outro. E proporcionassem que fosse um trabalho que fosse mais humano, né, com mais trocas e mais identificando com necessidades e sentimentos. Eu percebia que as pessoas tinham uma necessidade muito de escuta. Então, quando eu visitava equipamentos da prefeitura, ou quando eu fazia uma reunião de equipe, eu percebi o quanto aquelas pessoas tinham necessidade de escuta. E isso foi chegando, as pessoas no final de uma reunião, no final de um treinamento, buscar uma escuta, né, uma orientação, serem escutadas, de fato, acolhidas, né, em suas necessidades. E a partir dali eu fui buscando essas metodologias e aí me encantei. E aí hoje eu atuo mesmo como mediadora, como facilitadora de círculos de construção de paz, que a gente chama, e de restaurativos, né? E fui para a área também de facilitar a comunicação não violenta e também para a área da docência, porque aí vão surgindo as demandas, né? Um pouco que a gente conversou quando a gente, né, se conheceu, como a vida também vai trazendo caminhos, né, por demandas que as pessoas chegam e solicitam, e você começa a falar, esse é o meu caminho, então eu vou trilhar nesse caminho de metodologias que eu chamo de interação humana, né, dialógica. E é tão gostoso a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Dá uma satisfação grande a gente trabalhar com aquilo e falar, nossa, é isso que me contempla, é isso que me faz feliz, e é isso aí, esse caminho aí que eu vou seguir, essa trilha aí. Isso é fantástico, parabéns. Parabéns pela sua escolha e assim, por ter se ouvido, né? Porque aí às vezes a gente não se escuta também. Às vezes acontece da gente entrar naquela zona eu chamo de zona de desconforto. Aqui tá legal, por que que eu vou mudar o caminho? Por que que eu vou enveredar por aí? Se eu já tô aqui, já tô legal, tô estabilizada, né? E é muito legal quando a gente se escuta. A senhora, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que que é a comunicação não violenta, o que que é o seu trabalho, né? Quais são os cursos, o que que você faz, onde você trabalha. A intenção aqui dessa live de quarta-feira, além de informar, né, sobre tudo, sobre o trabalho das pessoas, é criar uma rede. A história está travada? Não, né? Então, gente, a intenção é criar rede para que a gente possa se apoiar. Eu acredito que quando a gente tem essa rede de apoio, a coisa vai fluir, tá? Então, eu queria que você explicasse para a gente, conta aí para a gente como é que é isso, o que é o seu trabalho. Então, eu ministro cursos, né? Tanto eu sou professora do curso de extensão da UERJ em mediação de conflitos, na intergeracionalidade, aí a gente trabalha a importância de tratarmos esse convívio entre gerações, né, com o aumento da expectativa de vida, mais gerações estão no convívio, né? E como que nós podemos fazer de uma forma que seja harmônica, que todos estejam sendo atendidos em suas necessidades. Então, lá a gente tem um foco pela UNAT, o ERJ, né, desse curso de mediação de conflitos na intergeracionalidade, e circulares são práticas circulares. Fora isso, pela minha consultoria, que é a Sora de Fátima Consultoria, também eu ministro cursos, né? Oi, volta através um da minha pouquinho que você deu uma travadinha. Volta um pouquinho que você deu uma travadinha. Então, a partir das instituições. Então, a partir da docência, né, na UERJ, a consultoria Sora de Fátima Consultoria, no qual eu levo, né, palestras e treinamentos, né, dessas práticas, né, instituições, empresas,
e também ministro cursos pela consultoria, pela minha consultoria, né? A ideia é que a gente possa, levar para as pessoas essas metodologias que ainda são recentes no Brasil, nós vamos dizer, né? E buscar realmente, como a gente havia conversado no início, que a gente possa, de fato, ter uma mudança, né? Assim como a mediação de conflitos, ela chega forte no Brasil, né? Através do Tribunal de Justiça, né? A gente chama de mediação judicial, mas ela vem com uma política pública para que a gente tenha uma cultura de paz, que a gente possa ter na sociedade formas de diálogo, né? Então, eu vejo muito esse meu trabalho também nessa perspectiva de poder levar essas metodologias, ou a CNV, que é o método de comunicação, ou as práticas circulares, tanto para as famílias, quanto a questão organizacional e social, né? Porque a gente entende que do micro, né, para o macro é o movimento Sim. que a gente faz, né? Interconectados, né? Por isso. Então, esse é o meu trabalho, além da docência, está ali na prática, com instituições ou empresas, ou escolas que desejam feita essa prática, né? De diálogo, de interação humana. Sim, é sempre a partir de mim, né? A partir de mim, que sou o micro, eu vou alcançando o macro. Amores, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas para a Sória, tá? Aproveita para sugar o máximo possível, tá? Porque estamos todos aqui aprendendo juntos. Essa mulher tem muito para nos ensinar, tem muito para oferecer. Sória, e aí como é que fica agora em tempos de pandemia, né? Agora a gente começou esse processo de abertura, né? Mas como é que fica em termos de pandemia? Como fazer a prática circular? Como fazer o seu trabalho em tempos de pandemia? Está travando? Aí. Oi? Oi, Sória, voltou. Está dando uma travadinha. Olha, a Viviane está perguntando que técnicas você nos orienta no convívio familiar. Oi? Bom, O Instagram está dando uma travadinha lá na Sória, mas ela já vai responder. Enquanto isso, gente, vocês podem mandando aviãozinho, coraçãozinho, convidando as pessoas, porque é muito importante agora, no momento que está todo mundo em casa, como melhorar esse convívio, Sória? O que pode ser feito? Sim. Respondendo a sua pergunta antes, estou me adaptando às formas online, presencial. Então, todos os meus cursos e treinamentos, estou até fazendo círculo online, né? Não é assim igual como a gente pensa da presencial, mas tem muita conexão. Eu tenho me surpreendido. Está travando de novo. Com as práticas Sória, você está perto do Wi-Fi? online. Oi. Sabe? Sória? Se de fato... Olha, gente, vamos falar aí com Deus da internet para parar de travar. Você está perto do Wi-Fi, Sória? Está travando. Conectado com esse propósito, tem sido experiências muito boas. Oi. De novo. Travou. A gente não entendeu nada que você falou. Você está perto do Wi-Fi? Eita, Elmo, não. Tá. Você está voltando e está saindo. Às vezes acontece que a pessoa ficar perto do Wi-Fi melhora, mas assim, a Sória agora ela está trabalhando online. Saber o que está. Ela se reinventou. Não. Né? Como eu também achava que não dava para desenvolver um trabalho online, e na pandemia eu entendi que eu posso desenvolver parte do meu trabalho online. E a Sória também, ela está em atendimento online, ela está desenvolvendo um trabalho muito bacana online. Ela vai explicar isso melhor assim que a internet dela permitir. Ô, coisa chata. Deuses da internet, vamos! Ana, o Wi-Fi é o problema nesse momento. Voltou? Voltou, Sória. Voltou, vai!
A gente vai conseguir. Diga lá. Tá, então tá bom. Isso que você falou da gente estar dando, né? Ao online, então, as minhas atividades eu faço todas online, eu chamo online presencial, porque a gente tem o tempo todo essa interação. Eu estou me adaptando e eu acho que é um caminho que, se você estiver presente, né? Conectado com o outro, com esse propósito, eu tenho tido experiências muito positivas dessa interação mesmo online. E tem sido muito bom. E você havia feito uma pergunta, né, de alguém que trouxe para gente? Quais são as técnicas que você recomenda para lidar agora na família que está todo mundo dentro de casa? Além da paciência, o que pode ser feito além de ter paciência? Cara, deve estar muito difícil, principalmente para as mulheres, né? Mães, tendo que lidar com toda a carga de trabalho de casa, dos filhos, agora trabalho de escola, ela estudar, ela trabalhar online, deve estar barra. Algo que é muito importante primeiramente, a gente ter uma conexão conosco mesmo. Então, esse trabalho que você faz do cuidar é tão importante, porque primeiro, para cuidar do outro, e eu vejo que eu já assisti lives suas e você fala, a gente tem que ter o autocuidado, não é isso? Então, no primeiro momento, eu tenho um momento comigo mesma, no meio dessa questão toda da pandemia, infelizmente, que a gente está vivendo, eu poder ter um momento para que eu possa ver como eu estou, que sentimentos eu estou, né, sentindo, quais são as minhas necessidades no momento, do que eu preciso. Né? A partir dali, eu poder trabalhar também quais são as minhas limitações no momento. Né? O que eu vou precisar para esse meu autocuidado? Que ajuda eu vou precisar também. Então, eu vou fazer toda essa autoobservação, é um autoconhecimento mesmo, né? E eu vou precisar, né, pela dinâmica que a gente vive, tensa, né? E a gente, às vezes, pessoas que estão sozinhas, outras que estão com muitas pessoas de casa, que na dinâmica antes da pandemia, a maioria não ficava em casa, né? Cada um com as suas atividades, seja criança, escola, né? As pessoas no trabalho e que local. E fora a atenção de tudo que ocorre. Então, eu primeiro tenho que ter essa interconexão comigo mesma. E a partir dali, eu poder proporcionar ao outro um momento de escuta, de diálogo. Né? Então, tanto a comunicação não violenta, que Marshall Rosenberg, que é um método, né, de comunicação, que na mediação de conflitos a gente usa essa técnica, né? Não o método todo, mas a técnica da mediação, né? Da CNV, da comunicação não violenta. Então, tanto a mediação, que é necessário que a gente identifique o sentimento e necessidade do outro, daquelas pessoas que a gente está mediando, né? Tanto a CNV, quando eu estou na interação com o outro, eu preciso também identificar as necessidades e sentimentos. Então, isso é uma base muito importante. Depois meu autoconhecimento, né? Identificando minhas limitações, as minhas necessidades, em que eu preciso pedir ajuda, isso é muito importante, né? Eu identificar no outro quais as necessidades e sentimentos dele, e o mais importante, né? Sem julgar, né? Isso também é muito importante. A minha escuta, ela tem que ser uma escuta que a gente chama ativa, porque tem que estar presente, né? Eu tenho que estar ali, eu verdadeiramente ali, disposto a escutar, né? Não quer dizer que eu vou concordar, não quer dizer que eu entendo da mesma forma, eu posso ter uma outra perspectiva, uma outra opinião, mas eu estar aberto, né, a escutar o outro. E a partir dali, podemos promover um espaço de diálogo. Nesse momento, é importante a gente falar assim, olha, vamos precisar conversar. Então, hoje, tá o horário, daqui a pouco, depois do almoço, depois do jantar, um horário mais tranquilo, né? Que aquela família identifique, se estão de forma física próximas, né? Se não, contato telefônico, eu vou entrar em contato com essa pessoa. Sória travou de novo. Vamos lá. Deu? Voltou. Oi, Sória. Agora está sem som. Fala. Falhou, né? Oi, foi. Fala de novo. Som.
Você ficou sem som. Então, eu não sei onde vocês ouviram, mas disponibilizar um horário, um momento, para que essas pessoas possam conversar, né? Da família, né? Que a família possa se reunir e falar, olha, nós vamos conversar aqui, né? Vamos ter um momento de diálogo, né? Para que a gente possa, cada um se escutar, que eu possa falar e eu possa ser escutado também, né? Então, isso é A importante. Viviane está falando aqui, olha, coisa mais difícil não julgar. Um exercício diário, ela está dizendo que ela está no treino. E às vezes é difícil realmente, quando você está, né, em casa, você não julgar. Sim. Né? Às vezes está lá a mulher com um monte de tarefas, ultra tarefada, a criança para fazer ter aula online ou fazer uma prova online, e o pai, às vezes, quer fazer outra coisa. Às vezes ele quer ver televisão, quer ver o futebol, ou ele também está tarefado com as coisas dele. Está muito difícil organizar isso. E está muito difícil você organizar a questão do falar para que o outro entenda. Na realidade, o que eu vejo as pessoas querem gritar, elas querem ser ouvidas no grito. Eu costumo falar o seguinte, quando eu preciso gritar, significa que meu coração está longe. Porque se eu estou a 10 centímetros de você, conversando com você, e eu começo a ficar irritada, e daqui a pouco eu começo a gritar com você, eu não me afastei de você. Então, a sua audição continua a mesma. Mas o meu coração se afastou muito de você. E aí, qual a maneira que a gente traz esse coração de volta, traz a centralidade de volta, traz a razão de volta e fala: ai, para, vamos falar aqui, olho no olho, conversando nós dois. Porque, olha, vou te falar, às vezes dá vontade de enforcar, né? Olha, nós temos uma amiga, ela é assistente social também, ela é professora, ela tem 2 filhos em idades diferentes, então ela precisa preparar aula online para a turma dela, que não é a idade dos filhos dela. Ela precisa dar atenção para a filha dela, né, que tem aula online, tem um outro bebê e essa mulher tem câncer. Ela está em tratamento. Olha que loucura, né? E aí numa casa imensa, sabe? Enfim, é muito difícil. Ela está falando aqui, organizar essas vontades aí que você percebe quanto que sua vida está um tantinho desorganizadas e tarefas mal divididas. Sim, porque a partir desse momento que se propõe um momento de diálogo, nós vamos precisar conversar sobre como estamos vivendo, qual a necessidade de cada um, como cada um está se sentindo nesse momento. Isso é fundamental. A partir daí, nós podermos, de fato, um pedir ao outro o que poderia ser melhor. Se ele pode atender naquilo que está incomodando. Porque quando nós apresentamos sentimentos, muitas vezes de raiva, muitas vezes eu desmereço o outro, a minha comunicação é violenta, alguma necessidade minha não está sendo atendida. Então, primeiro, por isso que eu digo, primeiro é o contato comigo mesma, como eu estou no momento, me auto-observar. O que eu estou colaborando? Está me incomodando isso tudo que você narrou? Vamos fazer esse exemplo, né? A questão das atividades da casa, os filhos, o marido, enfim, tudo isso. E como é que é o meu papel nisso, né? Como é que eu estou me sentindo? O que eu preciso? E o que eu posso colaborar também? E quando nós tivermos esse espaço, que pode ser, né, uma das pessoas da família propor, vamos conversar sobre esse momento? Né? Como que nós podemos conviver de uma forma mais harmônica, em que cada um seja atendido, né? E que todos possam ser atendidos, e aí nós vamos sentar para conversar. Então, isso é fundamental, essa escuta, e uma coisa que você falou muito importante é a questão de como eu posso me conectar com o outro, é a empatia, né? Até que Marshall Rosenberg, ele traz uma comunicação compassiva, com compaixão, né? Mas antes eu preciso, através da minha escuta ativa, da minha presença, estar ali verdadeiramente, eu vou desenvolver minha empatia, né? Minha habilidade empática, de uma comunicação empática. A gente sabe que é muito difícil, a gente não tem como se colocar no lugar do outro, cada um tem a sua realidade, mesmo vivendo situações, né, semelhantes, né? Pela história de vida, pela sua característica pessoal, pelo seu momento. Mas eu
se aproximar o máximo possível da dor do outro, do que o outro está passando. E quando eu consigo desenvolver isso, né, aí as coisas começam a caminhar. Mas se eu não tiver um momento de diálogo e deixar que isso ocorra no dia a dia, um passa pelo outro e reclama de uma coisa, o outro vai e fala outra, a gente não vai ter essa conexão. Que isso é importante que ele traz, né? Então, a conexão minha comigo mesma, com o outro, e ele traz até da comunidade, né? Da sociedade, aí no caso a família, né? Então, assim, como você falou no início, partir de mim, né? Esse propósito, né? Esse desejo do que eu vou fazer, né? Isso é fundamental. E gosto muito do Daniel Goleman, ele traz muito, né, que é emocional, a questão da empatia. Então, a empatia, ela é fundamental, mas para isso eu preciso ter uma atenção plena, eu preciso de fato estar presente, né? Traz o eu verdadeiro, né? A gente poder compartilhar, né? Travou de novo. Vamos lá, Deus da internet. Eu vou precisar ter uma comunicação não violenta com os deuses da internet. Ai. Deuses da internet, por favor, deixa a senhora falar. Para de travar. Voltou? Tá voltando. Volta e vai. Vai e volta. Fala. A Viviane está pedindo para você explicar o que caracteriza a comunicação não violenta. A CNV, que é a comunicação não violenta, é um método, né, de comunicação criado por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, né, americano. Ele faleceu em 2015, mas ele deixa esse legado, né, importantíssimo, que é uma forma compassiva, né, de comunicação. E que nós precisamos sim treinar, né? Você havia falado, eu acho que ela também citou, né, que é um exercício diário. Né? Eu converso com as pessoas, né, quando eu, assim, né, nas formações, né, nos momentos, sempre falando o que eu falo para vocês, eu falo para mim, porque é um exercício diário a gente manter essa comunicação compassiva. E dentro desse método, né, são 4 componentes, que é observar e não julgar, que foi um pouco do que a gente falou, não é isso? Como é difícil não julgar, mas é um exercício e é necessário, porque se eu já escuto julgando, eu já me preparo, aí eu já vou lá na mediação, porque tudo, né, interconectado. Eu já me preparo na resposta ao outro num conflito sem escutá-lo. Ele está falando, então eu já entro com o meu julgamento, eu não estou aberto, portanto. Então, eu já vou preparar a minha resposta para revidar. Por isso que a gente fala em mediação da escalada do conflito. Um fala, outro fala, um grita, outro grita, como você falou, né? E aquilo vai de uma forma de controle. Eu percebo que às vezes a pessoa ela se defende sem nem ser atacada. Já entra na defensiva no início do diálogo e você falou, calma, mas eu ainda não falei nada e você já está se defendendo de quê? Né? Sim. E como agir? Você traz. Oi, sem som. Porque Tá sem som. eu já fui, como a gente fala, as pessoas armada, né? A pessoa já vai armada, né? A pessoa já vai preparada. Deus da internet, por favor. Vamos, deixa a Sória falar, Deus da internet. Vamos praticar aí a comunicação não violenta, junto o coração, para que a gente possa ouvir tudo que a Sória tem para falar para a gente. Sim, sim. Sória tem uma fala redonda, lindo de escutar. Uma mediadora com tanta empatia, assim, ela tem uma fala bem redonda, é uma fala linda. Eu adorei. Nós conversamos no telefone, foi uma delícia conversar com ela. Estou um pouquinho a sua imagem, Thelma. Estou sem imagem? Não, agora vou botar um pouquinho. Está te ouvindo.
Tá. Você está me ouvindo agora? Agora eu estou te ouvindo. Então, e dentro dos 4 componentes, a observação e não o julgamento, a identificação de sentimentos e necessidades. Minhas, né? Meus sentimentos, minhas necessidades do outro, né? E depois, por fim, é o pedido, para que eu possa fazer o pedido para o outro, né? Para que eu possa verificar se ele pode atender a minha necessidade, né? E aí não pode ser uma imposição, porque às vezes a gente faz um pedido ao outro, mas ele tem um tom de exigência. Então, isso também é muito importante a gente focar. Então, ao invés de eu julgar a pessoa, eu observar de fato o que está me incomodando e para que eu possa trazer isso para ela. Tem um exemplo, né, num dos livros do Macho, que é muito interessante, que disse que num treinamento, a esposa falou para ele, ele estava fazendo um treinamento com o Macho, né? E aí, entre um dia e outro treinamento, a esposa falou que ela ficou muito feliz porque conseguiu falar para o marido que ele estava trabalhando demais, né? E esse marido conseguiu ouvir isso? O marido conseguiu ouvir? A esposa falou para o marido que ele estava trabalhando demais. Sim. A esposa falou para o marido que ele estava trabalhando demais. E ele? O que ela trouxe para o macho depois, né, no terceiro dia do treino? Que ela ficou muito frustrada porque ele foi se inscrever numa atividade esportiva depois do trabalho, né? Ela não apresentou para ele, né, qual era o pedido, o sentimento que ela estava sentindo. Ela estava se sentindo mais sozinha, porque como ele trabalhava muito, né? Estava muitas horas trabalhando, eles estavam ficando mais distantes, né? Sim. Então, eu tenho... de fato, a necessidade que ela tinha, né? Os sentimentos, de uma forma que precisa ser uma forma bem clara, ele sempre fala sobre isso, e muitas vezes a gente pensa que o outro entende o que eu quero dizer, mas não. Então, eu preciso ser clara na comunicação. Quanto mais afetuosa e clara, né, eu ser na minha comunicação, melhor eu vou ser atendida no meu pedido. Então, ela não conseguiu. Então, era uma coisa simples, né? E ela não falou que... Não era só preocupada que ele estava trabalhando demais, mas é porque ela gostaria de ter mais a presença dele, como era antes, né? Que isso estava... Sabe uma coisa que eu percebo muito nas mulheres? É que elas têm aquele sentimento de que o homem precisa entender, ele precisa saber o que ela quer. Então, ela começa a bufar, ela começa a bater porta, ela começa a bater as panelas, ela vai fazer a comida e bate tudo na cozinha, e o homem vira e fala assim, amor, o que aconteceu? Nada. Como nada? Né? E eu vejo muito, característica muito forte nas mulheres. E aí eu falo assim, gente, ainda bem que eu não vim homem, eu adoro ser mulher, porque eu acho que deve ser muito difícil para o homem entender essa mente racional, tentar entender essa mente emocional, né? E aí a mulher é incentivada desde pequenininha a expor toda a emoção dela e é pouco trabalhada na sua mente racional, e o homem, desde pequenininho, ele é incentivado a ter só a mente racional e pouco trabalhado na mente emocional. E depois que fica adulto e depois que casa, é muito difícil as pessoas se entenderem nesse nível. Né? Imagina, você começa a bater tudo dentro de casa, e aí eu posso falar porque eu já fui essa mulher de bater tudo dentro de casa, né? E disse, está me enchendo muito o saco, eu varava o copo na parede, que se dane, né? Desabafei, quebrei o copo. Gente, isso é muito bonitinho na novela. Quebrar a casa inteira é bonitinho na novela, é tudo de mentira. E o que for de verdade, depois a Globo ganha para fazer um outro cenário. Ela está fazendo propaganda, não quebre a sua casa. Senta com bonitinho e conversa. Meu amor, eu preciso mais de atenção, eu preciso de você.
você está trabalhando muito, então vamos conversar, vamos praticar aí a comunicação não violenta e manter a sanidade mental da família inteira, né? Só eu tenho pensado numa coisa que deve estar muito difícil agora, por exemplo, para uma família que tenha, né, idoso, aí tem uma pessoa da nossa idade, um casal, e tem filhos adolescentes que antes iam para balada, iam para o esporte, enfim, ia ter vida de adolescente, e agora estão dentro de casa, todo mundo trancado, gerações diferentes, hábitos diferentes, né? E outro dia eu atendi uma adolescente que a reclamação da mãe é que a menina passa 24 horas por dia no celular e que a mãe, se quiser se comunicar com a menina, tem que mandar mensagem pelo WhatsApp. Porque está nesse nível, né? E aí, como lidar numa situação dessa? Né? E por outro lado, tem uma outra família também que tem um adolescente e tem um bebê. E aí, como faz? Então, muita atenção para o bebê, óbvio, né? O adolescente acaba se sentindo preterido e começa a fazer milhões de coisas só para chamar atenção. Você vê que é só mesmo para chamar atenção. Mas você fala para os pais assim, hein? Esse adolescente aí também precisa da sua atenção. Mas ele tem minha atenção, não. Ele só tem sua atenção na hora que você está brigando com ele. Bota o bebê para dormir e senta com esse adolescente. Mas aí, na hora que o bebê vai dormir, eu tenho que arrumar a casa. Na hora que o bebê vai dormir, eu tenho que ir para uma reunião de trabalho. Não tem tempo. Como lidar com esses conflitos? Sim, estou lhe ouvindo. Essa questão das famílias, assim, é muito importante porque não é uma escuta realmente qualificada e ativa e verdadeira, porque eu preciso reconhecer, né, na fala do outro aquilo que ele está trazendo. Aí a gente fatia, né, como está tudo interconectado. É o que eu quero dizer, porque cada uma dessas pessoas, né, de toda a família, cada membro da família, e aí você trouxe assim, alertou muito bem, que aí tem cada geração, né, com as suas necessidades, né, e demandas, e medos e angústias, enfim, pelo que já viveram, né, ou com ansiedade do que pode vir a ser, e pelas próprias características pessoais dessas pessoas. E a gente precisa realmente, quando escutá-las, primeiro, ter um momento para se escuta, sabe? A gente precisa sentar, né? Voltando na ancestralidade, né? A gente aprendendo com os nossos ancestrais, na cultura indígena, norte-americana, né? Que a gente vê muito essa questão dos círculos, né? Que por isso os processos circulares, ele vem dessa ancestralidade, da gente poder sentar, de fato, e se possível, nas mesas antes, eu não sei se ainda algumas famílias mantêm, mas é muito difícil, ter o jantar à mesa, pelo menos uma refeição, não era? Famílias até que, às vezes, tem um quintal, uma varanda, uma cozinha grande ao redor da mesa, aquele momento. Sim, é maioria, braço na mão e celular na outra. Mas, assim, ter esse momento, eu acredito muito no círculo, né? Que a gente possa sentar, fazer a sala onde for, um espaço que a gente possa sentar para conversar. Por quê? Aí vamos para a mediação de conflitos. A teoria do conflito é uma escalada de conflito. Então, foi muito o que você trouxe, né? Aquilo vai piorando e a tensão vai aumentando, as emoções vão ficando cada vez mais afloradas. E se não houver um momento de parada, uma interrupção, para que a gente possa sentar e tratar do que está ocorrendo, a tendência é aumentar. Ou, em alguns casos, a pessoa idosa ou uma criança ou adolescente se fechar, não é? No isolamento. Sim. Ou põe o fone, Isolamento. sozinho para ficar, ou o idoso vai para o quarto. Então, assim, é muito importante, né? Às vezes a gente pensa assim em grandes milagres de técnicas e ferramentas, né? Mas a gente estuda a mediação de conflitos com uma série de técnicas e ferramentas. É mais importante o acolhimento e escuta ativa e empática. A partir dali, as coisas vão se organizar, né? A partir daí, nós vamos sentar e verificar o que cada um pode colaborar,
o que me afeta mais, o que me afeta mais ao outro, e entendermos que estamos numa situação de crise, né? Estamos numa situação que a gente não planejou, né? Que não pensávamos que fosse, não houve tempo de um planejamento, e fora questões outras que se apresentam. É a questão de desemprego, né? A questão do próprio luto, né? De tantas pessoas, né? Número de óbitos, enfim, as notícias que aparecem na televisão. Isso tudo impacta tanto que se a gente não tiver um momento de sentarmos e nos escutarmos, de promover esse momento de união, fica muito difícil. E tem que partir de alguém que realmente na família, né? Acredite, tem esse propósito, né? E que tenha realmente um tempo, né? Tem um tempo interno nosso para isso, né? A gente está disposto, que a gente chama da disponibilidade interna, do desejo, do diálogo, mas também um tempo, né? Eu não vou pensar que em 15, 20 minutos, né? A gente vai resolver as questões. Então, é um tempo em que não há uma atividade, desde que seja o Jornal Nacional que o marido quer ver, a novela que a avó quer ver, a cozinha, o jantar que está para sair. Então, esse planejamento de um tempo também. A gente vai marcar um horário para a gente conversar. Né? Oi? Tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Porque às vezes a gente não pensa, né? Vamos sentar aqui e vamos resolver. Mas está todo mundo agitado, um olhando a hora, o outro quer ver, o jovem quer ver o programa, está conversando, interrompe a ligação. Não, você desliga a ligação, depois você liga depois. Você já não está promovendo a conexão, né? Então, é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu sento e converso. Mas como é que foi? Ah, não, mas depois queria levantar porque tinha um jantar. Então, não foi o mesmo. Você acha que isso pode ser feito, por exemplo, através de um jogo de tabuleiro? Já compartilhei. Para ficar né? mais, para ficar menos pesado, né? Para ficar mais lúdico. Você acha que essa conversa ela pode ser feita num jogo de tabuleiro? Aí sim, aí pode ser usar várias formas, né? Até lúdicas de a gente trabalhar isso, né? A gente trabalha nos círculos, nas práticas circulares, com objeto de fala, né? Que é um objeto que a gente coloca e se for fazer um círculo, né? No qual vai passando aquele objeto e cada um, quando está com o objeto na mão, oferece o silêncio, se naquele momento não está ainda pronto para falar, ou ele vai falar, né? Sobre o que ele deseja. Então, É o bastão da fala. Posso ter assim, o que naquela família eu acho que vai conectar, né? Eu posso ter álbum de fotografia, eu posso no centro do círculo eu colocar um lanchinho. Quer dizer, isso vai depender da dinâmica daquela família, proporcionar um espaço de ligar a televisão, né? Os aparelhos também, de que naquele momento a gente esteja ali para um escutar o outro, né? Olha, o Adriano está falando assim, dicas valiosas para a vida pessoal. Está travando aqui, para mim está difícil de ler. Para a vida pessoal. Em relação à vida profissional, por vezes surgem pessoas como desembargador, que virou notícia essa semana por não usar a máscara. Que dicas você pode dar para questões pessoais, por exemplo, para essa questão, né? Que foi um exemplo, foi absurdo aquilo. Você pode dar alguma dica? Como agir profissionalmente? Nas boas ações, nas boas práticas. Sempre eu falo centrado em mim, né? Quando eu estou no outro para escutar as necessidades e sentimentos, eu tenho que estar ali atento ao outro. Mas eu tenho que estar centrado em mim, né? A gente não controla o outro. Em mediação de conflitos, a gente vê isso. Eu não consigo controlar o outro, né? Eu tenho, como Daniel Goleman, que eu gosto de inteligência emocional, ele fala da autogestão das nossas emoções. Por isso que é muito importante estar muito conectado conosco mesmo, nossos valores. Você acha que nesse caso, né? As nossas... O conflito ele vai se dar na medida que está... Está travando. Oi. 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 Não, na medida que eu vou agir de uma... Travou de novo, deu uma travadinha. Eu não vou de novo, Então, nesse caso, por exemplo, e foi trazido pela mídia, né? A postura que não foi uma postura
violenta no sentido da fala, né? Que estavam Você acha que do guarda municipal ele utilizou a comunicação não violenta? Não, ele não, eu não tenho como saber, né, se ele usou todos os elementos, componentes, né, porque ele é um método, né, a comunicação não Sim. violenta. Mas a gente pode dizer que ele não agiu de forma, pelo pouco que eu vi ali, né, da reportagem, ele não teve o intuito de revidar, que numa situação de conflito seria, né? Quando uma pessoa faz uma agressão comigo, naturalmente, se eu não vou tentar me omitir naquela situação, ficar de forma passiva, né? Ou eu vou agir de uma forma como eu considero correta, no sentido de uma comunicação não violenta, ou muitas vezes eu vou revidar um momento desse. Então, o revidar, né? Isso também é muito complicado, que é o que a gente tinha falado da questão do conflito, né? Que aí nós não sabemos onde vai acontecer. O que vai acontecer? Essa escalada vai ser de uma forma, e muitas vezes os conflitos e brigas e situações de violência, às vezes com uma palavra que um disse ao outro. A gente vê casos no trânsito, uma fechada num carro, no outro, pode ter uma situação de homicídio, pode ter uma situação, né, de violência física, enfim. Então, isso que se a gente parte da gente, né, não estar nessa questão do revidar, né, e naquele momento pensar muito quem está numa situação em que se sente agredido, né, ele se conectar primeiro com ele mesmo, sabe? O que eu estou sentindo, por que eu estou... Porque por dentro nós somos humanos, né? Uma pessoa... Exatamente, por dentro a gente verbal, né? Mas eu acho que aí a gente tem que aprender a segurar a nossa onda. Se o outro está agindo com grosseria e falta de educação, acho que cabe a mim respirar, encontrar o meu centro e me manter no meu centro, né? Não colocar lenha na fogueira, porque se eu revido, eu estou colocando lenha na fogueira. Eu estou alimentando aquilo ali, eu estou alimentando aquela raiva, eu estou alimentando aquela agressividade toda. E aí eu não tenho meu autocontrole. Manter o autocontrole. É isso? Deuses da internet, por favor. Para que eu possa... Exatamente. Diz que a gente não controla o outro, né? E essa autogestão... Ana Paula, é difícil. Todos nós estamos aprendendo, né? Controle no... Travou de novo. E como a gente aprende... Travou? Eu acho que ela falou que a gente precisa aprender na troca com o outro a manter o nosso autocontrole. É isso? Ela me ouviu. E no sentido do equilíbrio, né? E aí eu posso, nessa interação com o outro, porque a gente sabe que as situações... Foi muito como você falou, às vezes eu estou numa boa e vem uma pessoa já, né? E ela já traz, assim, né, uma agressão, alguma questão. Então, isso é muito importante a gente pensar também, por que será, né, que a outra pessoa está trazendo isso, né? Pensar em como eu estou me sentindo, qual será o sentimento dessa pessoa, do que eu já procurar de uma forma automática, né? Já revidar aquilo que... Tudo a Viviane fez mais uma pergunta interessante. Realmente está... A Viviane está perguntando assim, e como a pessoa não se dá conta que vive um ciclo de violência? Às vezes a pessoa está tão acostumada a ser violento que ela simplesmente... É uma questão que... E aí? Exatamente. Precisa... Aí a gente não tem, assim, uma resposta assim pronta, né? Uma resposta única e uma receita. Cada caso é um caso, a gente precisa entender até que ponto essa pessoa tem consciência ou não, né? Daquela atitude, não é isso? O que leva aquela pessoa a ter aquela atitude. E às vezes precisa procurar ajuda, e aí já até mesmo de outros profissionais, né? Enfim,
Sim, eu acho que quando a pessoa vive nesse ciclo, e outros eu, pelo menos, eu costumo indicar, né, a ajuda profissional, né, procurar um psicólogo e também procurar um esporte onde ela possa canalizar e transformar essa violência em esporte. Porque às vezes ela vive num ciclo de violência só porque ela está com muita energia contida. E aí, quando você vai para um esporte onde você gasta, às vezes a violência tende a diminuir. Tem uma hora que não tem mais jeito como solucionar, os laços já se desfizeram. Sim, verdade, Vivi. Você concorda com isso? A Viviane está falando que tem uma hora que não tem mais como solucionar, que os laços já se desfizeram. Não estou te ouvindo. E aí cada caso é um caso. Cada caso... Não estou te ouvindo. Agora está me ouvindo? Cada caso é um caso, né? Agora faz. O que a gente está saindo? O que a gente entende até na mediação familiar, que ninguém melhor do que aquelas pessoas da família, né? Se é uma relação familiar nesse caso, ninguém melhor do que elas para entenderem qual é a relação, tudo que foi construído, tudo que foi vivido, né? Então, no primeiro momento, essa família, né? Procurar ter esse entendimento, às vezes uma outra pessoa da família que seja uma pessoa de confiança para, né? Que possa estar ali, para que as pessoas possam conseguir se perceber mesmo. Às vezes a pessoa não consegue nem se perceber em meio a uma situação que ela está tão difícil, do quanto ela está afetando o outro, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue perceber porque ela está no meio daquela situação de conflito, né? Às vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente não se dá conta. Sória, amor, faltam uns minutinhos para a gente terminar, infelizmente. E assim, eu gostaria de pedir para você dar o seu contato, tá? Porque a Sória está atendendo online, essa live, o intuito é esse mesmo, tá? É construir uma rede, é divulgar o trabalho um do outro. E se você tem alguma situação aí que você precise dessa ajuda, né, desse bate-papo circular com a sua família, essa questão aí da comunicação não violenta, de trazer mais uma unidade familiar, ou no seu trabalho, se você está precisando dessa ajuda, a senhora trabalha tanto família quanto empresas, né? É só chamar e contratar. Dá o seu contato, Sória, por favor. Ah, sim. Então, eu tenho o meu Instagram, que é Sória de Fátima Lives, né? Que ali eu divulgo os cursos. E tem meu telefone também, que é 987410772. E aí eu também divulgo, né, pelo WhatsApp, os cursos. Também faço uma troca, né, com as pessoas que procuram. E te agradecer muito, Thelma. Espero ter contribuído aí com esse diálogo, né, que nós tivemos, esse encontro tão especial. Foi muito bom, Sória, eu que te agradeço. Apesar dos deuses da internet terem, assim, né, tentado tirar a gente do sério, mas não conseguiram, porque a gente sabe a comunicação não violenta. Obrigada, olha, colocou o White, não sei falar esse nome, mas colocou o número do seu telefone, tá aí o número da Sória. Entre em contato com ela, começa a segui-la no Instagram, tá bom? E você precisando dessa ajuda, gente, pedir ajuda é uma coisa muito bacana. E todos nós podemos nos ajudar. Gente, Sória, adorei. Gratidão por ter aceito. Muito obrigada por ter aceito o convite. Nossa, adorei conversar com você. Você é um amor de pessoa, é um doce. Né? A sua voz já é muito doce. Gente, muito obrigada por tudo. Vamos lá entrar em contato, vamos entrar no curso. E se você que está aqui quiser trazer o seu trabalho para essa live, é só me falar. Me chama no direct e fala, Thelma, eu gostaria de fazer essa live na quarta-feira com você sobre o cuidar. E a gente, então, vai marcar. Semana que vem nós teremos a live com a gestora do Sebrae, do Tatuapé,
que vai estar falando aqui sobre os cursos que o Sebrae está oferecendo agora gratuitamente durante a pandemia. E amanhã, às 22 horas, nós temos um encontro marcado para falar sobre sexo e sexualidade, onde todo mundo pode participar. Pode colocar perguntas, pode sugerir temas e pode também pedir para entrar e conversar comigo aqui ao vivo e a cores sobre sexo e sexualidade. Cada live dessa de quinta-feira está sendo uma experiência incrível, está sendo muito bom, tá bom? Então, espero por vocês amanhã, 22 horas. Sória, de antemão, quero já te convidar para mais para frente nós fazermos uma outra live, porque essa travou muito, tá? Então, mais para frente, eu quero te convidar para a gente repetir esse papo, porque é hiper importante ter esta conversa, tá? E aí vamos remarcar um outro dia, porque toda hora ficou travando a live e nós perdemos, assim, algumas coisas do que você falou e que foram muito importantes. Eu acho que é legal trazer de novo essa conversa, tá bom? Muita gratidão. Olha só, ela travou de novo, gente. Eu não sei se ela aceitou o convite de voltar. Você me ouviu, Sória? Ela não me ouviu. Bom, então estou falando aqui com vocês. Eu vou reconvidar a Sória para nós fazermos outra live futuramente, tá bom? Espero vocês amanhã, 22 horas, aqui neste mesmo bate-canal. Amanhã é Sexy Canal, tá? Beijo, Sória linda. Beijos para você. Beijos para todos vocês, boa noite e vamos falar aí, bater um papinho com os deuses da internet para eles pararem de travar a gente. Tchau! Ai, que linda, Sória! Tchau! Vamos encerrar. Beijos para vocês.